dia. É, ô Marcela, vê se você consegue me dar uma ajuda aqui. É, eu entrei agora pelo celular, mas eu tô tentando entrar aqui, ó, pelo computador, tá tudo certo, só que eu não tô conseguindo, porque porque tá dando que a senha tá errada. Ó, tipo, a aula tá aqui para espelhar, tudo certo, só que tá dando que a senha tá errada. Tem como você mandar isso pro WhatsApp para mim, tipo, atualizado, só para eu Uhum. tentar? Porque eu acho Vou que te mandar. fica melhor entrar pelo computador para apresentar a aula, entendeu? Sim, para você compartilhar. Tá, perfeito. Vou mandar Isso. aqui, Tá ok. por enquanto. Obrigado. Tá. Pronto, achei. Bom, então, de qualquer intensidade, porque existem fatores próprios do osso, chamados fatores intrínsecos, e tem fatores externos. Admite aí, Marcelo. E tem fatores extrínsecos. O fator extrínseco é a violência do trauma, é o acidente, é a ação da força sobre o osso. Então, o fator intrínseco é a rigidez, é a saúde do tecido ósseo. E fatores extrínsecos, fatores intrínsecos, capacidade de absorção de energia. O osso ele é considerado um corpo viscoelástico, quer dizer, para ele resistir à ação de uma força, ele precisa de uma dureza e de uma certa flexibilidade. Isso torna ele mais resistente, ele podendo flexir, dobrar, ele tem uma força melhor, quer dizer, ele tem uma resistência maior à ação da violência. Resistência à fadiga. A fadiga é o seguinte: quando você pega um corpo rígido e faz um movimento de flexão e extensão seguida dele, ele altera a composição molecular e ele fratura com pouca ou nenhuma resistência. O exemplo disso é um clips, um pregador de papel chamado clips, que quando você estica aquele arame, ele se rompe na dobra, porque houve uma fadiga do metal. Quando ele foi feito, ele dobrou de uma forma, e quando você estende, ele dobra de outra forma. Ele rompe praticamente sem nenhuma resistência. O osso, a resistência à fadiga, são as fraturas por estresse. São as fraturas de flexo e extensão que continuadas, por exemplo, de metatarso no corredor de maratona, que ele flete e estende seguidamente o metatarso no choque com o solo, e ele fratura praticamente sem nenhuma violência além do normal. Também tem as fraturas por estresse de tíbia, tem raramente de clavícula, mas é a fadiga do material. E a densidade? A densidade é regida pelo hormônio. Aliás, não é só o hormônio, é o hormônio e o uso, a sobrecarga exercida sobre o osso, que pode ser do peso corporal, como pode ser por um esforço. Então, a densidade é regida pelo uso, pela utilização do osso e pelo hormônio. A densidade, normalmente, se refere à quantidade de substância inorgânica, no percentual de substância inorgânica no osso. Os fatores extrínsecos é a força, que a força é igual a massa vezes aceleração. Qual é o grande exemplo disso? Se você for atropelado por um carro bem devagarinho, você vai ter um tipo de fratura. Se você sofrer um tiro com um projetil de poucas gramas, mas com uma velocidade enorme, você vai ter uma fratura explosiva muito grave.
Então, a fratura ela não é somente proporcional à massa do objeto contundente, mas ela é proporcional à massa vezes a aceleração desse projetivo, dessa massa incidente. E a carga, ela é a força incidente no corpo. Essa daí, ela está relacionada com a área que a massa está, que a violência está incidindo sobre o osso. Então, se eu tiver um objeto contundente pontiagudo, eu vou ter uma resistência do osso muito menor do que se eu tiver com um objeto rombo ou largo. Então, a força incidente tem relação com a superfície do material contundente. Tá? E, nesse caso, a velocidade de carregamento é fundamental, quer dizer, a velocidade que o corpo atinge, que a carga atinge o osso. Normalmente, a gente esquece de examinar a fratura, porque é um ambiente hospitalar de urgência, é um ambiente hospitalar onde tem familiar em torno, relativamente desestabilizado emocionalmente, e você pede um exame complementar em vez de examinar. Mas é muito importante você palpar, porque o exame, a referência da dor, ela vai indicar o local que você tem que pedir o exame complementar. Então, o exame, por exemplo, eu já vi no pronto-socorro o garoto chegar segurando o braço e o médico que atendeu pediu radiografia de membro superior. A radiografia de membro superior são, no mínimo, 9 incidências. Se ele tivesse examinado, ele saberia. É terço distal, é terço proximal, é radiuna, é húmero. Então, palpar a dor é importante. E outra coisa, fratura incompleta. Ela vai ser muito mais fácil de detectar com exame complementar se você palpar e localizar o sítio da dor. Outro fator na clínica é a atitude. É o sujeito que entra pulando num só pé, é o sujeito que chega segurando um segmento, chega sentado, chega deitado, chega andando. A atitude do paciente vai te dar uma ideia da fratura. A deformidade, é óbvio que ela vai te dar uma ideia muito boa da fratura, mas nas fraturas incompletas ela pode não existir. Mobilidade anormal e crepitação. Qual é a importância desse sinal clínico? É porque, se houver interposição de partes não ósseas entre as extremidades dos fragmentos, eu não vou ter crepitação. Eu vou ter uma mobilidade anormal e não vou ter crepitação. Então, é um sinal de alarme, é um sinal que pode ser que essa fratura seja cirúrgica, independente da imagem que ela vier a produzir. Se não houver crepitação, a possibilidade de interposição de partes não ósseas é grande. E o mais importante toda na clínica é o exame e a avaliação neurológica. Não é? A avaliação neurológica na atenção primária defende o médico que está atendendo. É lógico que a parte vascular é importante, principalmente nas extremidades.
e nas fraturas de bacia. Mas, quando houver uma vascularização normal, a perfusão capilar da extremidade normal, você não pode deixar de avaliar a parte neurológica motora e referir que ela está normal ou anormal, anotar, referir, que eu quero dizer, é referir por escrito, é anotar o seu exame por um eventual momento onde apareça uma lesão neurológica não seja atribuída ao seu procedimento de tratamento, e sim à lesão primária. Classificação. Isso daqui é muito importante, porque o meu objetivo da classificação é ela servir como parâmetro para você traçar uma conduta na atenção primária e para você saber o prognóstico daquela fratura. Então, existem milhões de classificações, mas o objetivo da sua classificação, a que você anotar, é que, à medida que eu classificar, quem for ler o boletim ou que for receber o paciente saiba que aquela fratura é grave ou não é grave, se aquela fratura é cirúrgica ou não é cirúrgica, se aquela fratura vai complicar ou não vai complicar. Então, não importa a nomenclatura que você está usando. Qualquer uma que você use, você tem que ter como objetivo transmitir uma noção de gravidade, urgência e tratamento. Mas está todo mundo entrando atrasado, né? Tem alguns que saíram e entraram, tipo, como quedas de internet, e aí saíram e voltaram a entrar. Ah, tá bom. Fala, professor. Bom dia. Como se ele tivesse marcado para tirar o fixador. O Júlio, não aconteceu nada ruim com ele hoje. Quê? Décimo. Agora, a taxa de consolidação. A taxa de... Marcela, pede para todo mundo fechar o microfone aí. Bom, taxa de consolidação. O que é importante na avaliação da taxa de consolidação? É porque a capacidade blástica, a capacidade de multiplicação das células ósseas são diferentes nas diferentes idades. Então, entre os fatores da consolidação está a capacidade de regeneração do osso, a capacidade blástica. Então, em crianças, a consolidação é rápida, entre 4 e 6 semanas. No adolescente é menos rápida, de 6 a 8 semanas. E no adulto é mais lenta, de 10 a 12. Então, a taxa de consolidação, primeiro fator relevante, é a idade. E o segundo fator é a quantidade de vascularização que existe naquele osso e naquele nível do próprio osso. Por quê? O princípio básico da osteogênese é a revascularização do foco de fratura. Vocês, não é difícil imaginar que, se o osso é ricamente vascularizado, ele vai ter uma capacidade de consolidação muito melhor do que um osso pobremente vascularizado. Ou uma região, ou um nível do osso, se for um osso longo, tem vascularização diferente na sua divisão de epífise, metáfise e ápice. Bom, aqui tem um esquema de consolidação que vocês podem ver que, do primeiro para o segundo quadro, tem uma formação cartilaginosa, fibrosa,
periostal. Por quê? No periósteo, principalmente quando ele ainda está íntegro, a osteogênese, a vascularização, a organização é muito mais rápida do que no endósteo. Depois, essa fibrose pré-calcificação, pré-osteogênese, ela estabiliza um pouco o osso logo no princípio. Ela cria como se fosse uma fibrose, uma gelatina. E essa fibrose, essa gelatina, serve como base para a progressão vascular, que se faz muito intensamente e um pouco mais rápido na região periostal, próximo ao lugar onde ele foi descolado. Então, eu começo uma osteogênese subperiostal do fragmento distal e do fragmento proximal ao mesmo tempo. E aí eu começo a ter uma estabilidade maior da fratura. No primeiro quadro de baixo, da esquerda, você já tem uma calcificação periostal e você tem a fibrose se fazendo endostal. Esse tracejado, esse quadriculado na extremidade óssea, é uma absorção que ele sofre. E aí, vocês imaginem o seguinte: quanto mais longe estiverem as extremidades ósseas, mais demorada vai ser a consolidação. Então, se eu tiver uma redução anatômica estável, eu tenho uma proliferação vascular muito mais acelerada e firme do que se eu tiver uma diastase, um afastamento dos fragmentos grandes e uma certa instabilidade. Aí depois, no último quadro, eu tenho um calo ósseo que obstrui o canal medular. Essa calcificação que aconteceu nesse modelo, ela é considerada uma calcificação não definitiva ou provisória. Os livros se referem a ela como per-prima. A calcificação verdadeira ou definitiva será quando recanalizar o canal medular e a calcificação for só na cortical do osso. Então, eu tenho uma consolidação que ocorre normalmente por uma revascularização e a gente dá alta para o paciente com a fratura consolidada, mas ainda não é definitivo. Por que isso tem que ser percebido? Porque, às vezes, há uma refratura no mesmo local da fratura onde está o calo. Isso acontece pelo seguinte: o corpo não tinha que ter uma capacidade de absorção da energia transmitida, ele não tinha que ter uma capacidade viscoelástica, ele não tinha que ter uma certa flexibilidade para ser resistente ao carregamento da força. Quando tem uma calcificação tão poderosa e tão rígida como no foco de fratura, uma força pequena consegue fraturar ele. Quando era criança, a mãe disse assim: esse garoto está com algum problema de cálcio, porque ele refratura no mesmo lugar. Não, é por causa da propriedade viscoelástica que no foco de fratura não está acontecendo. Entenderam? Então, essa calcificação é o princípio básico das osteogêneses no tratamento conservador de uma fratura. Aqui eu tenho um exemplo de revascularização. Isso é um fêmur de coelho, onde foi preenchido de contraste a artéria femoral. A artéria femoral, vocês veem que há uma proliferação vascular enorme no foco de fratura.
Santiago não vai transmitir Covid para a gente aqui, né, pô? Desculpa, chefe. Está tossindo no microfone? Bom, o exemplo que eu uso de consolidação primária por revascularização é a tíbia. As fraturas de terço proximal e metafisárias de tíbia, elas são muito mais benignas, de muito melhor prognóstico do que as fraturas de terço distal. Por quê? Porque o terço proximal e uma parte do terço médio da tíbia são ricamente vascularizados. A artéria nutrícia ela entra entre os dois terços, entre o terço proximal e médio. Então, eu tenho uma vascularização endostal potente pela artéria nutrícia da tíbia, enquanto que o terço distal ela está longe da entrada da artéria endostal. E na hora que eu fraturo, eu interrompo a vascularização do terço distal. A outra vascularização que surge é periostal e ela é muito mais facilitada, muito mais intensa pelas inserções musculares. E vocês veem que o terço proximal e médio tem inserção muscular. O terço distal da tíbia não tem inserção muscular. Então, no terço distal da tíbia, no pilão tibial, eu tenho um osso cortical, com pouca vascularização, sem inserção muscular. Se nós adotarmos aquele modelo de vascularização como base da osteogênese, as fraturas de terço distal são de muito pior prognóstico. E sendo de pior prognóstico, se elas forem instáveis, a decisão cirúrgica é obrigatória. Eu não devo tratar conservadoramente extremidade distal e terço distal de tíbia. Se ela não for passível de uma endossíntese, que se faça uma fixação externa, mas ela tem que estabilizar, porque ela certamente vai demorar a consolidar. E se ela demora a consolidar e é instável, o modelo de osteogênese pela revascularização não vai se fazer. Agora, com esse exemplo aí, eu quero mostrar o seguinte. Se a fratura for dupla, eu não tenho vascularização endostal nem partindo da artéria proximal e nem partindo da artéria distal. Eu tenho um fragmento sem vascularização endostal dentro do osso. Eu vou depender naquele modelo de revascularização das partes não ósseas periféricas a esse osso. Se eu tiver uma lesão importante, concomitante, de partes não ósseas, eu vou ter um péssimo prognóstico para uma fratura desse tipo, porque ela vai contra todos os modelos de revascularização do foco de fratura. Essa fratura ela é de mau prognóstico, não pela estabilidade ou pela dificuldade de redução. Ela é de mau prognóstico porque o modelo de ossificação está muito prejudicado. Então, o que eu quero que vocês entendam com toda essa explicação até agora? É que a fratura ela não tem ela não transmite uma decisão terapêutica somente pela imagem do osso. Ela te transmite uma gravidade e uma decisão terapêutica pelas lesões de partes não ósseas concomitantes à imagem que você obtém do osso. E aí, olha,
eu tenho uma classificação quanto ao foco de fratura. Agora, eu já estou levando em conta a estabilidade do foco e não estou levando em conta a capacidade de revascularização. Vocês entenderam? Eu queria perguntar ao Santiago, que está com tosse, o seguinte: você acha que a fratura transversa é melhor prognóstico ou pior prognóstico do que a oblíqua? O que você acha, Santiago? Eu acho, chefe, que é de pior pronóstico, porque não tem um contato das corticais. O foco de fratura oblíquo tem maior contato das corticais, então tem melhor possibilidade de consolidar a fratura. Então, você levou em conta o fator contato do osso, é isso? Sim. Mas não é não. Porque acontece que a fratura transversa ela é estável. E os fragmentos podem ficar muito próximos com mais facilidade. E o nosso modelo de revascularização vai ser mais eficiente. Enquanto que a fratura oblíqua em espiral, embora tenha uma superfície maior, ela é instável. Então, ela vai ter um movimento, uma possibilidade de movimento maior durante o período de consolidação. E mais, aquelas extremidades do bisel, elas estão pobremente vascularizadas, porque normalmente elas ferem o periósteo e a musculatura do entorno. Elas fica pobremente vascularizada. Você tem uma possibilidade de um calo hiperostal enorme, chama hipertrófico, nas oblíquas, enquanto que você tem uma calcificação perprima com um calo no mais normal nas transversas. Entendeu? Por exemplo, a fratura cominutiva era de melhor ou de pior prognóstico do que uma transversa? Júlio? Wilson? O que você acha, Wilson? Professor, uma fratura de cominuidade tem muito mais pronóstico, é muito melhor uma fratura transversa. Muito bem. Por quê, Wilson? Aí depende o trauma, que ela tem o trauma de los tejidos moles, uma fratura cominuída, a capacidade de trauma muito bem, muito bem. Por causa da energia de carregamento. Então, vocês vejam que são vários fatores que não são intuitivos, que decidem como você vai tratar a fratura. Você tem que levar em conta o osso, o nível do osso, a estabilidade da fratura e a saúde, a rigidez, a integridade das partes não ósseas. Isso daqui é para a transversa, que existe um conceito de estabilidade. Não é? O que faz a fratura sair do lugar? Primeiro, o trauma, não é? E depois a ação muscular. Muitas vezes, a gente não leva em conta a ação muscular. Vocês vejam na fratura de terço médio proximal de húmero que eu tenho músculos peitorais tracionando no sentido medial, fragmento proximal, e tenho o deltoide tracionando proximalmente ou cefalicamente e lateralmente o fragmento distal. Então, quando eu for imobilizar essa fratura, eu tenho que anular um desses dois grupos musculares para ela ficar estável.
Então, eu tenho uma idade baixa, como no caso, uma violência indireta, fez uma fratura relativamente benigna, mas a imobilização dessa fratura tem que ser anulando a ação muscular. Ou então cirurgicamente. Tá bom? A dificuldade da manutenção da redução, ela é feita, ela é afeita, ela é diretamente proporcional à ação muscular. E não somente a estabilidade da imagem óssea. Outra vez, eu tenho, na decisão terapêutica, vascularização, estabilidade e, agora, a ação muscular. Se eu não conseguir controlar a ação muscular de determinado fragmento da fratura, a minha decisão é cirúrgica. Classificação pela urgência causal. Fadiga, a fratura de estresse, aquele fator intrínseco do osso que está alterado, a organização molecular do tecido foi alterada por um trauma de repetição, e ela fratura com energia baixa. As enfermidades, que são as fraturas patológicas, também é um fator intrínseco alterado, a rigidez, a saúde do tecido ósseo foi alterada, e uma baixa ação, o carregamento de força no osso provoca a fratura. E uma violência, um trauma, que pode ser direto ou indireto. Então, quando eu estiver descrevendo uma fratura, quando eu estiver classificando uma fratura, se meu objetivo é transmitir gravidade, decisão terapêutica e prognóstico, esse fator agente causal é decisivo. Eu já tenho a vascularização, já tenho a estabilidade, já tenho a ação muscular e agora eu tenho o agente causal na fratura. Isso tem que ser descrito naquela ocorrência da tensão primária. A violência direta e indireta pode produzir uma fratura fechada ou uma fratura aberta. A fratura aberta, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, às vezes, o ferimento foi causado de fora para dentro, o agente contundente produziu a solução de continuidade, produziu o pertuito até o foco de fratura. Essa é mais intuitiva, a gente conhece, a gente percebe no exame, mas quando ela é de dentro para fora, ela exige muito mais cuidado, porque normalmente os ferimentos são menores, às vezes somente pontiformes, e ela pesca, ela busca substâncias contaminadas do exterior e leva lá para dentro. Por exemplo, fratura de antebraço em criança, muitas vezes por apoio, a fratura é indireta, o osso sai, encosta no solo e volta lá para dentro. E a parte que sai, normalmente, é pontiforme. Então, ela é uma fratura aberta, que não causa impacto visual. Se você não tiver o cuidado de perceber, normalmente o ferimento não está exatamente ao mesmo nível da fratura, e você não dá importância àquele ferimento como uma fratura aberta de dentro para fora. Alguma dúvida? O traço de fratura é diferente nas diferentes violências.
Então, se você, não vou descrever isso aqui, mas se você estudar isso com atenção e tiver esse quadro em mente, quando você vê a imagem da fratura, você imagina o trauma e o agente agressor. Vocês vejam que muitas vezes a violência é de mais de um sentido, tem a incidência da violência em triângulos escuros e o apoio em retângulos transparentes. Muito bem. Agora, a pseudoartrose. Ela se define como a não consolidação de uma fratura. Mas uma fratura que a gente tem mais ou menos o parâmetro do tempo de consolidação, ela pode ultrapassar o tempo de consolidação teórico, mas ainda não ser considerada uma pseudoartrose. Então, nós temos que definir bem o que é uma pseudoartrose. No quadro primeiro, mais para a esquerda, eu tenho uma consolidação normal. Eu usei um corante que ficou mais escuro o tecido ósseo. Eu tenho um calo periostal enorme e tenho um calo no foco de fratura. Essa é uma fratura... Júlio está ouvindo? Bom, essa é uma fratura de consolidação provisória ou prima. É uma consolidação própria da revascularização do foco. No quadro de baixo, onde está escrito pseudoartrose, o que houve? Nesse modelo experimental, em animal, fêmur de coelho novamente, vocês veem que há uma forte proliferação vascular nas duas extremidades. Mas existe uma formação cartilaginosa assinalada com um X no foco de fratura. Então, o fator vascularização mas não houve estabilidade da fratura. Então, os vasos que estavam progredindo no fragmento A para o fragmento B, no momento de se encontrarem no foco de fratura, eles se rompem pela instabilidade. E começa a acontecer a osteogênese isolada em cada fragmento e não há osteogênese no foco de fratura. Essa é uma fratura, uma pseudoartrose, é uma não consolidação chamada de hipertrófica. Ela tem uma grande formação óssea isolada em cada fragmento. Agora, eu tenho um exemplo de pseudoartrose atrófica, ou o fator que tornou essa fratura em pseudoartrose foi a não vascularização do osso. Vocês vejam que é terço médio com distal de tíbia, pobremente vascularizada, e uma fratura instável em bisel. Na hora que eu juntei dois fatores e tratei conservadoramente, eu tive uma pseudoartrose por pobre vascularização, não formou calo, então ela é chamada atrófica. Esse caso, a Marcela já deve ter visto, era de uma mulher que fez essa fratura bem bisel, ela é chamada espiralada, não é bem bisel, espiralada, e ela não quis operar porque a mãe tinha morrido na semana anterior no centro cirúrgico operando uma fratura. E ela ficou com medo de operar e morrer também. E aí ela me pediu para tratar conservador essa fratura. Como eu tinha a aquiescência, o pedido da paciente, eu pude acompanhar essa fratura
que teoricamente seria cirúrgica, eu pude acompanhar o tratamento conservador dela. O tempo de consolidação de uma fratura distal de tíbia é de 3 meses, 90 dias. Olha o que aconteceu nessa tomografia com reconstituição tridimensional depois de 3 meses. Eu tenho algum calo periostal, né, que fez com que houvesse um alargamento da cortical, que chama pata de elefante, né? Ela cresceu, indicando que houve uma vascularização periostal, mas o foco de fratura está presente. Por que eu não considero esse momento como uma pseudoartrose? Porque a diferença da pseudoartrose para o retardo de consolidação, e isso é muito bom notar, é a dor numa tentativa clínica de mobilização do foco. Se eu pegar, nesse momento, com 90 dias, e for lá e tentar balançar essa fratura, a paciente sentindo dor, é um retardo de consolidação. A mobilização do foco completamente indolor, com 90 dias, é uma pseudoartrose. Sendo pseudoartrose, ela não vai consolidar mais. Sendo retardo de consolidação, há uma possibilidade dela consolidar. E aí, com 150 dias, eu já tenho ponte óssea e já tenho uma estabilidade dessa fratura. Mas são 150 dias de imobilização. Ela ficou com gesso quase 3 meses, e depois ela fez aquela botinha com velcro, que parece uma bota de esqui, que a gente chama de Robocop, fazendo carga, mas ainda não tem a consolidação. 7 meses, eu tenho a consolidação praticamente perfeita dessa fratura. 10 meses, consolidado. Olha lá, levou quase 1 ano para consolidar essa fratura. Olha a radiografia. Marcela, você acha que essa consolidação é definitiva ou é provisória? Eu estou achando que provisória. Provisória. Ela é chamada porque tem uma obstrução do canal medular. Se houver uma obstrução do canal medular, é uma consolidação provisória. Ela não está definitivamente consolidada. Por quê? Porque essa região do osso não tem as propriedades viscoelásticas. Ela não tem a propriedade de flexo, de fletir no momento de carregamento de força. Ela pode refraturar. Normalmente, a consolidação definitiva se faz com 1 ano e meio, 2 anos depois só. Ainda tem uma certa imagem de fratura na cortical. Agora, olha só quando há vascularização, mas há uma grande instabilidade. Vocês veem que tem marca de um fixador externo. Tem furo no osso, né? Então, ela estava estável pelo fixador. O fixador, normalmente, ele é dinâmico, ele proporciona uma pequena mobilidade, mas com uma estabilidade dos fragmentos principais, e aí ela não consolida porque tem mobilidade no foco. E essa é atrófica. Vocês veem que a una, ela perdeu um pedaço, tem um gap, um lose. Aqui, a importância da vascularização nas fraturas de colo de fêmur. A artéria circunflexa, ela está no maciço trocanteriano. Se eu tiver uma fratura como essa do quadro da esquerda, eu tenho uma fratura
na região onde existe a artéria nutrícia do osso. E aí eu posso fazer uma fixação. Eu fazendo uma fixação, ela vai consolidar. Enquanto que na da direita, eu tenho uma fratura quase subcapital, onde eu não tenho vascularização no fragmento distal. A cabeça está vascular. Então, quanto mais longe do maciço trocantérico, mais indicado está uma prótese, uma síntese de substituição. Quanto mais em relação ao maciço trocanteriano, pelo fator de osteogênese vascularização, eu tenho uma possibilidade de sucesso com as fixações. Então, as fixações de fraturas de cola de fêmur, elas não estão ligadas somente à estabilidade, elas estão ligadas fortemente à vascularização típica dessa extremidade. E aqui tem um exemplo de livro que eu tenho uma fratura subcapital, tem um modelo de vascularização pelas artérias circunflexas, e aí foi feita uma síntese. Vocês vejam que esse material é mais ou menos ativo, porque é um parafuso deslizante, mas, tecnicamente, ela está perfeita. E houve uma necrose asséptica do fragmento da cabeça. Por quê? A indicação era substituição e não síntese. Por que era substituição? Por causa da vascularização. Agora, eu tenho o conceito de estabilidade. Se eu tenho uma fratura intraarticular, eu tenho que ter uma redução anatômica e uma boa estabilidade dessa fratura. Então, ela é cirúrgica porque eu preciso de que ela seja estável e com redução anatômica. Aqui é para mostrar o seguinte: uma radiografia simples em AP não dá noção da complexidade dessa fratura. Então, quando você tem uma fratura de extremidade intraarticular, para decisão terapêutica, é boa norma fazer uma tomografia, fazer um estudo tomográfico. Condições favoráveis à consolidação de uma fratura. Primeiro, fratura de osso trabecular, porque o osso trabecular é ricamente vascularizado. Boa vascularização. Exemplo, terço proximal de tíbia, conservador. Terço distal de tíbia, cirúrgico. Húmero e afisária. Se ela for estável, pode ser tratado conservador. Se não for, não. Mas porque o húmero é muito ricamente vascularizado. E assim vai. Partes não ósseas íntegras, contendo a toma do foco fraturado. Facilitação da proliferação vascular, bom prognóstico. Redução anatômica ou com proximidade dos fragmentos, ou proximidade dos fragmentos. A proliferação vascular de cada fragmento tem uma possibilidade de se encontrar maior do que quando há diastase ou angulação. E a estabilidade, claro. Fraturas estáveis, possibilidade de encontrar a proliferação vascular isolada de cada fragmento.